Olá! Hoje eu quero te convidar a pensar junto comigo. Meu nome é Simone Palheta e o meu objetivo é contribuir para construir uma geração de pensadores. Pessoas que reflitam, pessoas que tenham vários insights acerca dos mais variados temas que hoje nós temos assim discutido, debatido no meio social. E o nosso tema de hoje é homofobia. Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar que nós estamos falando muito nesse tema na mídia, nas redes sociais? Temos discutido, a gente tem visto muitos debates acalorados acerca desse tema, mas você já parou para pensar exatamente o que vem a ser a homofobia? Partindo da epistemologia, a homofobia é uma aversão, um ódio, no caso, a uma pessoa do mesmo sexo. Uma opressão, baseada no preconceito e na discriminação de gênero e da orientação sexual. É uma pessoa que não tem respeito pela outra, porque ela mesma poderia estar passando por aquilo. Então, quando você odeia o outro, você odeia a si mesmo. Uma vez eu fui lanchar e um cara jogou o carro em cima de mim. Só porque eu me visto assim, e aí ele jogou o carro em cima de mim. Simplesmente foi isso. E falou que eu tinha que morrer. Como vocês observaram os depoimentos, nós vimos que algumas pessoas ficaram titubeando para poder dizer acerca do conceito de homofobia. E nós vimos também a entrevista dessa jovem que disse que foi vítima de uma prática homofóbica. Na verdade, a homofobia ela é uma patologia. Homofobia é uma aversão, é um desejo de uma prática violenta contra alguém que você não aceita a forma como ela reage, a forma como ela se comporta, enfim. Homofobia para a psicologia é uma doença, é uma patologia. Na verdade, os homofóbicos eles são considerados sociopatas, porque chegam a ser até perigosos por causa dessa atitude, por causa dessa prática. Então, quando nós chamamos alguém de homofóbico, nós estamos dizendo que aquela pessoa ela tem uma enfermidade psicológica por causa de seu comportamento violento contra os homossexuais. Portanto, é inaceitável. Homofobia é crime. A nossa Constituição Federal ela já prevê isso. Ela prevê que o preconceito contra o sexo, contra a religião, contra toda forma de etnia, grupos sociais, minorias, enfim, é considerado crime. Então, se alguém praticar homofobia, com certeza aquela pessoa ela vai estar sujeita aos rigores da nossa legislação, da legislação que está em vigor. Existe um livro que é chamado Revolução dos Bichos. Ele foi escrito por George Orwell. E esse livro trata acerca de uma metáfora. E ele falou acerca de uma granja onde os animais eles eram oprimidos pelos homens. Onde os homens eles tratavam os animais com uma violência muito grande para obter lucros. Só que num determinado momento, os animais eles decidiram fazer uma revolução. E eles conseguiram depor os homens. E quem assumiu o poder foram os porcos. Mas o livro termina com os porcos tomando uma forma quase humana, andavam somente de duas patas e eles se comportavam que nem os homens, também oprimindo. Então, o sentido disso é que em muitas situações na história, na dialética da história da humanidade, nós vemos que determinadas minorias, determinados grupos que se sentiram oprimidos num espaço de tempo histórico, quando eles assumiram o poder, eles acabaram assumindo o mesmo comportamento e tomando as mesmas práticas dos antigos opressores. Os cristãos fizeram isso. No início da era primitiva, a igreja foi extremamente perseguida. Os cristãos eram realmente uma minoria. Foram mortos, foram martirizados, enfim. Mas chegou um momento em que a igreja assumiu o poder. O Estado se confundiu com a igreja e a igreja passou a oprimir. Você sabe disso porque na história da humanidade, principalmente na época do período da Inquisição, nós vemos um comportamento terrível da igreja com relação àqueles que não aceitavam a sua doutrina. Então é necessário que a humanidade tenha um cuidado muito grande ao lidar com essas situações. Hoje,
homossexuais, mulheres, idosos são minoria. Tudo se resume em liberdade. A conquista da liberdade foi um processo longo para a humanidade. Hoje nós temos liberdade de ser quem somos, de manifestar a nossa opinião, de manifestar os nossos pensamentos, enfim. Então, a questão maior é a liberdade. O cristão tem que ter liberdade para exercer a sua religião, aquilo que ele decidiu para a sua vida. O homossexual também. O cristão nunca vai deixar, o cristão fiel realmente, nunca vai deixar de crer na Bíblia Sagrada. E o homossexual convicto, ele não quer ser curado, como dizem por aí que há possibilidade de cura ou não, eu não quero entrar nessa questão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tanto cristãos quanto os homossexuais, eles precisam ter liberdade para agir, eles precisam ter liberdade para viver, eles precisam ter liberdade para decidir. Claro que respeitando o limite da liberdade do outro. Quando a humanidade entender isso, que ela pode exercitar a sua liberdade dentro de um limite que não venha ferir o outro, isso é alteridade. Nós vamos viver uma sociedade mais solidária, uma sociedade mais feliz, uma sociedade mais plena. Inscreva-se no canal, siga-nos nas redes sociais, dê um like, comente aqui no nosso insight e até o próximo momento em que nós vamos pensar juntos.